Salve, salve galerinha, professor Romulo na área com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje eu vou resolver alguns exemplos relacionados à lei de Ohm, tá certo? O vídeo anterior nós mostramos a lei de Ohm, mostramos como Ohm desenvolveu essa lei, tá certo? E nesse vídeo nós vamos aplicar basicamente a equação da lei de Ohm, né, conhecida a primeira lei de Ohm. Nós vamos aplicar essa equação para resolver aqui alguns exemplos, beleza? Então, vamos lá, acompanha comigo aí. Bem, o primeiro exemplo. Um resistor tem resistência igual a 50 ohms sobre a DDP U igual a 60 volts. Calcule a intensidade da corrente elétrica que o atravessa. Então, pessoal, lembrando, a primeira lei de Ohm diz o seguinte: V é igual a R vezes I, onde V é a diferença de potencial, o R é o valor da resistência do meu resistor e I é a intensidade da minha corrente, tá certo? Então aqui ele informou para a gente que R vale 50 ohms e o V vale 60 volts. Ele está perguntando qual é a intensidade de corrente elétrica que atravessa esse resistor. Então, substituindo aqui os valores na equação, nós vamos ter 60 igual a 50 vezes a intensidade da corrente I. O 50 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, nós vamos ter a intensidade I da corrente vai ser 60 dividido por 50. Logo, fazendo essa continha aí, nós vamos ter que a intensidade da corrente elétrica é de 1,2. A unidade de medida para a corrente elétrica é o ampere, beleza? Então tá aí uma aplicaçãozinha bem simples da lei de Ohm, certinho? Vamos aí então ao próximo exemplo. Segundo exemplo, um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 20 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 4 amperes. Qual a DDP nos terminais do resistor quando este é percorrido por uma corrente elétrica de 1,2 ampere? Então, resistor ôhmico é um resistor que obedece à lei de Ohm, tá certo? E lembrando que o valor da resistência desse meu resistor, ela é constante quando se trata de um resistor ôhmico, beleza? Então, essa é uma parte da teoria importante que você saiba. Então, mais uma vez, a DDP é igual ao produto do valor da resistência do meu resistor vezes a intensidade da corrente. Então, esta é a equação que nós vamos utilizar para resolver aí todos os exemplos desse vídeo, beleza? Então, o que ele deu para a gente aí foi DDP de 20 volts. Deu a intensidade da corrente elétrica e 4 amperes, tá certo? Então, a primeira parte é descobrir o valor da resistência do meu resistor. Então, vamos substituir os valores na equação. Eu vou ter 20, que é a DDP, igual a resistência do meu resistor, vezes a intensidade da corrente, que é 4. Daqui, então, você tira que R vai ser 20 dividido por 4, logo o R vai ser 5 ohms. Tá? Então, nós matamos aí a primeira parte do nosso problema, beleza? Por que matamos a primeira parte do nosso problema? Porque, de fato, ele quer saber qual é a DDP nos resistores quando este é percorrido por uma corrente de 1,2 amperes. Então, nós vamos aplicar a mesma relação matemática agora para determinar a DDP, tá? Ou seja, o V aqui é a nossa incógnita, tá certo? Então, V é igual
o valor da resistência do meu resistor, a gente acabou de calcular. 5, a corrente que ele está pedindo para atravessar esse meu resistor é de 1,2 amperes. Então, daqui nós temos 5 vezes 1,2, o valor da DP é de 6 volts. Então, essa questão aqui ela é dividida aí em duas etapas. Beleza? Tranquilo? Vamos aí então ao próximo exemplo. Agora nós vamos falar sobre um exemplinho gráfico, tá? Aplica-se uma DDP nos terminais de um resistor e mede-se a intensidade da corrente elétrica que o atravessa. Repete-se a operação para DDPs diferentes e constrói-se o gráfico abaixo, obtendo a curva característica do resistor. Determine o valor da resistência elétrica desse resistor. Pessoal, aqui nós temos um gráfico de uma função linear, tá certo? E nós sabemos que o resistor ôhmico ele é determinado a partir de um gráfico linear. Então, é uma característica dos resistores ôhmicos é que quando você descreve ele graficamente, você vai obter esse tipo de gráfico. Então, daqui, usando as propriedades gráficas, nós podemos determinar o valor da resistência elétrica, tá? Lembrando que a resistência, o valor dessa resistência elétrica, ela vai ser numericamente igual à tangente do ângulo, né? Ou seja, da inclinação dessa minha reta aqui. Beleza? Lembrando que a tangente, ela relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente. Então, se você pegar aqui, né, do gráfico, qualquer ponto, essa inclinação vai ser a mesma, tá? Se você pegar 4, 0,2, 8, 0,4, qualquer DDP e qualquer intensidade de corrente elétrica vai gerar o mesmo valor, porque o meu R é constante, beleza? Então, eu vou pegar este ponto aqui. Aqui está o meu cateto oposto, que equivale à minha diferença de potencial V, e aqui está o meu cateto adjacente, que equivale à intensidade da corrente elétrica que percorre o meu resistor. Esse ponto que nós escolhemos aqui, então, é 0,612. Agora, pessoal, é só levar essa informação para a nossa definição aqui. Aqui vai ficar, portanto, V sobre I. Então, a gente tira que R vai ser igual o V 12, o I 0,6. Então, se você pegar aí 12 dividido por 0,6, você vai obter que o valor da resistência desse meu resistor é de 20 ohms. Beleza? Então, assim, nós encerramos aí este exemplinho. Quarto exemplo desse vídeo, pessoal. Mais um exemplo gráfico. O gráfico representa a curva característica de um resistor ôhmico. Determine A resistência elétrica do resistor, B, a DDP nos terminais do resistor quando percorrido por corrente elétrica de intensidade de 1,6 amperes. Bem, pessoal, é aquilo que nós acabamos de fazer no exemplo anterior. O valor da resistência do meu resistor vai ser numericamente igual à tangente de θ, ou seja, a inclinação dessa minha reta. Isso aqui é medido cateto oposto sobre o adjacente. E aqui a gente só tem este ponto para tomar, tá? Então, aqui está o meu cateto oposto, que nada mais é do que a minha diferença de potencial. Aqui está o meu cateto adjacente, que nada mais é do que a intensidade da corrente elétrica. Então, só escrevendo mais uma vez, aqui vai ficar V sobre I. Então, substituindo os valores, o valor dessa resistência vai ser 36 dividido por 8. Dividindo aí 36 por 8, você vai obter aí o resultado de 4,5 ohms, que é o valor da resistência do meu resistor.
No B, ele pergunta a DDP nos terminais do resistor quando percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 1,6 amperes. Então, V é igual a RI, tá certo? A minha DDP, portanto, vai ser 4,5 vezes a intensidade da corrente que ele deu aqui, 1,6. Então, fazendo a continha aí, 4,5 vezes 1,6, nós vamos obter aí o resultado 7,2, a unidade aqui é o volt, beleza? Então, assim a gente conclui esse exemplo. Vamos ao próximo. Exemplo 5. Uma lâmpada incandescente é submetida a uma DDP de 110 volts, sendo percorrida por uma corrente elétrica de 5,5 amperes. Qual é, nessas condições, o valor da resistência elétrica do filamento da lâmpada? Então, vamos escrever a nossa equação. V é igual a R vezes I, tá certo? Onde o V vale 110 volts, que é a minha diferença de potencial, e a intensidade da corrente elétrica é de 5,5 amperes. Então, é só substituir os valores aqui na minha equação, onde o V é 110, o R é aquilo que eu vou descobrir, né? Então, portanto, vamos colocar aqui, ó, o R é a nossa interrogação, a intensidade da corrente elétrica é de 5,5. O 5,5 está multiplicando, ele vai passar dividindo, então aqui nós vamos ter 110 dividido por 5,5, fazendo a continha, 110 dividido por 5,5, nós vamos obter que o valor da resistência do meu resistor é de 20 ohms. Beleza? Tranquilo? Então, mais uma vez, só aplicar a equaçãozinha. Exemplo 6. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 20 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de 4 amperes. Para que o resistor seja percorrido por uma corrente elétrica de 3 amperes, que DDP deve ser aplicada a ele? Então, mais uma questãozinha que nós vamos ter que resolver ela em duas etapas, tá certo? Eu vou primeiro calcular o valor da resistência do meu resistor e depois determinar a DDP para uma corrente de intensidade 3 amperes. Então, para a primeira parte do problema, nós temos que V é igual a 20 volts, a intensidade da corrente 4, eu vou ter que calcular o valor da resistência. Então, aqui vai ficar 20 igual a R vezes 4. O valor da resistência do meu resistor, portanto, vai ser 20 dividido por 4. Então, você pegando aí 20 dividindo por 4, você vai ter que o valor da resistência do meu resistor é de 5 ohms. Aí nós vamos para a segunda parte do nosso problema, que é calcular qual é a DDP, né? Então tá aqui a pergunta, qual é a DDP se a corrente for de 3 amperes, beleza? Então, eu quero saber quem é V, tomando uma corrente I igual a 3 amperes, sendo que o R é de 5 ohms, tá? Mais uma vez, ressaltando, o resistor ôhmico, ele tem valor de resistência constante, então vai ser o mesmo valor que nós calculamos aqui na primeira parte do problema. Então, V é igual a R vezes I. A diferença de potencial, então, vai ser 5 vezes 3. Fazendo a continha, 5 vezes 3, você vai obter aí 15 volts. Beleza? Então, assim a gente fecha mais esse exemplinho. Agora, para finalizar a nossa aula, vou resolver aí o último exemplo. Calcule a resistência elétrica de um resistor que apresenta 10 amperes de intensidade de corrente elétrica e 240 volts de diferença de potencial, DDP. Então, eu sei que a DDP, que é o V, vale 240 volts. Eu sei que a intensidade da corrente elétrica que percorre o meu resistor é 10 amperes. E aí eu quero saber o valor da resistência do meu resistor. Então, é aplicar a lei de Ohm. V é igual a RI.
O V, 240. O R é aquilo que eu vou descobrir, que é o valor da resistência. E o I vale 10 amperes. O 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Daqui, então, nós vamos tirar aqui o valor da resistência, é 240 dividido por 10. Simplificando esses dois zeros aqui para facilitar a sua conta, você tem 24 dividido por 1, vai ser simplesmente 24 ohms. Tá? Essa é a resposta final aí para este nosso último exemplinho, beleza? Então, era isso aí a nossa aula de hoje, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.